E aí galera, aqui é o comentarista cretino e no vídeo de hoje estaremos falando daqueles que são verdadeiros ícones da identificação visual e autoridades quando o assunto é o medo. O Top Cretino hoje vai listar os 10 maiores personagens das franquias de filmes de terror, alertando que para essa lista o critério utilizado foram filmes que são necessariamente dessa categoria. Então, que os jogos comecem. Jigsaw é o personagem mais novo dessa lista, tendo estreado em 2004 em Jogos Mortais. Jigsaw é o pseudônimo de John Kramer, um psicopata que estuda social e psicologicamente vítimas em potencial para participarem de jogos sádicos, sempre dando um questionável direito de escolha a elas. Ele afirma que não deve ser visto como vilão, pois segundo ele dá a todos os jogadores a chance de se salvarem, proporcionando assim uma oportunidade de redenção para pessoas que não valorizam a própria vida. Se não matar o Adam até as 18, Ellison e Diana morrerão. Dr. Gordon, eu o deixarei nesse quarto para apodrecer. Muito analista, ele consegue antecipar cada possível reação do jogador, tornando seus jogos verdadeiras armadilhas, sem nenhuma solução além da proposta por ele. Jigsaw costuma usar um fantoche e gravações de áudio e vídeo com alterações vocais para passar informações aos jogadores. Olá, Amanda. Não me conhece, mas eu te conheço. Quero jogar com você. Quando a pessoa não consegue vencer o jogo, é deixado um quebra-cabeça próximo à vítima, a assinatura que dá o nome do serial killer. Além dos filmes, o personagem também é caracterizado nos games. Ghostface. Utilizando a máscara que lhe dá o seu nome, o assassino de rosto de fantasma é um psicopata que tem a verdadeira satisfação em amedrontar e causar angústia às suas vítimas, com jogos psicológicos antes de matá-las. Seu modo operante é bem específico, ele liga para a casa da pessoa e faz perguntas sobre filmes de terror. Caso ela não consiga responder corretamente, se torna o alvo do assassino. É assim que se joga. Eu faço uma pergunta e se você acertar a resposta, Steve virá. Por favor, não faça isso. Vamos lá, vai ser divertido. Por favor. O serial killer carrega sempre uma faca, mas não se limita apenas a esfaquear suas vítimas, sendo versátil o suficiente para utilizar quaisquer instrumentos ou meios que o ambiente lhe proporcione. A concepção visual do personagem utiliza a máscara inspirada no famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, sendo essa pintura a obra que dá o nome americano do filme, Scream. Lançado em 1996, Pânico não é uma franquia tão grande como outros dessa lista, possuindo apenas uma quadrilogia, mas seu antagonista é sem dúvida uma das figuras mais conhecidas no mundo do terror. É você, Randy? Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica de 1974 foi um dos primeiros filmes de terror e é aquele que originou o subgênero slasher, caracterizado por muita violência e nudez. Assim como o assassino real Ed Gein, que fazia roupas de pele humana e enfeitava sua casa com partes de cadáveres, o assassino da ficção usa a pele do rosto das vítimas como máscara, originando o nome do principal vilão da franquia. Thomas Helwich é um psicopata cujo desenvolvimento mental não acompanhou o desenvolvimento físico, fazendo parte de uma família de canibais e necrófagos que vivem em uma cidade isolada do Texas. O que torna o personagem diferente como vilão é o fato dos outros usarem máscaras para esconder sua identidade. Leatherface, no entanto, usa uma máscara para ter uma identidade, não sendo verdadeiramente mau ou cruel, apenas retardado. Como o nome do filme já sugere, a serra elétrica é a arma registrada que o assassino usa para atacar suas vítimas. Sua aparição também se estende às HQs homônimas da franquia. Michael Myers. Nenhum personagem dessa lista está mais ligado ao dia de Halloween do que esse. Com apenas 6 anos de idade, Michael matou a irmã mais velha nessa data. A partir daí ele foi colocado em um manicômio, onde permaneceu por 15 anos até finalmente conseguir fugir, justo na noite do diabo, a noite que antecede o dia das bruxas, tornando sangrento o seu caminho de volta para casa. Michael é o principal antagonista dos livros, HQs e de praticamente todos os filmes da franquia, exceto Halloween 3, que não tem ligação com os demais capítulos da série.
O diretor John Carpenter tirou inspiração de um dos internos do manicômio que visitou para a produção do filme de 1978, e a máscara original usada nele foi comprada numa loja perto do local das filmagens. Se existe algo mais trash que isso, eu não sei. Halloween foi responsável por popularizar o subgênero slasher, o chamado terror B, abrindo caminho para outras produções, inclusive a franquia do nosso próximo personagem. Jason Voorhees. O principal antagonista da série Sexta-feira 13, Jason foi o filho mais novo de Pamela Voorhees, que morreu afogado no acampamento de Crystal Lake aos 11 anos, ao ser deixado sozinho por um casal de monitores que foram fazer sexo. Sua mãe, sofrendo de sérios distúrbios esquizofrênicos, acabou matando os monitores e fechando o acampamento. Fatidicamente, ela acabou sendo decapitada na tentativa de manter o local fechado, e é quando Jason volta dos mortos para vingar sua mãe. Em 1980, o personagem não havia sido desenvolvido para ser o principal da franquia, sendo retratado como sua famigerada máscara de rock apenas no terceiro filme. Nos anteriores, ele usava um saco de estopa com um furo. Jason faz aparições também em livros, games e HQs. Com virtual imortalidade e força consideravelmente superior a todos os outros personagens dessa lista, Jason é um verdadeiro pesadelo aos monitores e jovens casais que encontra, pela própria natureza da sua morte. E falando em pesadelo... Monstro maldito! Fred Krueger. Nascido Frederick Charles Krueger, o retalhador de Springwood foi um homem casado e pai de uma menina, que começou a desenvolver sua psicose atraindo crianças do bairro com um carrinho de sorvete e as matando na fábrica em que trabalhava. Ao ter seu segredo descoberto pela mulher, ele a mata na frente da própria filha. A menina denuncia as autoridades e ele é preso, mas por falta de mandato o assassino acaba sendo solto e retorna para o local onde mora, decidido a sair da cidade. Sabendo que havia sido solto, os vizinhos vão atrás de vingança, ateando fogo ao armazém onde Fred estava. Queimando vivo, Fred invoca os demônios dos sonhos, que têm o poder de tornar real o que se sonha, pedindo imortalidade em troca de se tornar o assassino dos pesadelos. Fred já teve participação nas HQs e no videogame, além dos filmes da série A Hora do Pesadelo, que estreou em 1980, mesmo ano de estreia de Sexta-feira 13, sendo realizado em 2003 o crossover entre as duas franquias. Pinhead. A caracterização do personagem da franquia, iniciada em 1987 com Hellraiser Renascido do Inferno, contrastou com os padrões de vilões de filmes da época, sendo representado como tranquilo, articulado e inteligente. Capitão Elliot Spencer se tornou o mais expressivo dos cenobitas, humanos comuns que se tornaram seres extradimensionais, caracterizados visualmente pelo autoflagelo e sadomasoquismo. Temos tantas visões para mostrar a você. Práticas que dão ao personagem seu nome, Pinhead, ou Cabeça de Pino em português. Esses seres residem no labirinto, uma dimensão além da nossa que só pode ser acessada por brechas no espaço-tempo, ativadas por artefatos místicos. Uma vez decifrado o artefato, os seres extradimensionais retornam em busca daquele que o decifrou, para levá-lo ao labirinto, onde ficará preso para sempre, recebendo dor e prazer em escalas imensuráveis e sem precedentes. Hellraiser foi baseado no livro Hellbound Heart, do mestre da literatura de horror Clive Barker, e teve também uma série de HQs. Jesus chorou. Chucky.
O principal antagonista do filme Brinquedo Assassino teve sua criação inspirada no supostamente amaldiçoado boneco Robert, que pertenceu ao pintor Robert Eugene Otto. Charles Lee Ray, o Chuck, era também conhecido como o Estrangulador de Lake Shore, um serial killer com conhecimento em voodoo que durante uma fuga se refugiou em uma loja de brinquedos, sendo severamente ferido. À beira da morte, conseguiu através de um ritual transferir seu espírito para um boneco da loja. Ironicamente, o nome desse modelo era chamado de Bonzinho. Vivo, mas preso em um brinquedo, o assassino precisa transferir seu espírito para um corpo humano para evitar a ligação completa e permanente com um corpo sintético. A franquia se iniciou em 1988 e se estendeu também para as HQs. Nesse percurso, Chuck já foi baleado, queimado, despedaçado, picado e explodido, mas sempre dá um jeito de voltar, provando que com alguns brinquedos você simplesmente não deve brincar. Ô Tyler, saia de onde você estiver. Unidunide. Venha cá, seu sacaninha. Alien. Um dos maiores ícones do terror de ficção científica, Alien pode não ter sido a série que originou esse gênero, mas com certeza foi a que deu importância a ele. Em 1979, o filme Alien, o Oitavo Passageiro, deu uma nova dimensão de terror, com uma criatura alienígena que cresce dentro do hospedeiro e o mata ao nascer. Mas o problema mesmo não é o nascimento, e sim o que vem depois dele. A criatura que emerge cresce muito rápido, desenvolvendo tamanho, força, velocidade e sentidos acima dos limites humanos. Como se isso não bastasse, ele ainda é extremamente agressivo, possui sangue ácido e inteligência considerável, capaz de criar estratégias e armadilhas. A espécie dessa criatura é chamada de xenomorfo, o que significa que a sua aparência varia de acordo com o hospedeiro em que se desenvolve, sendo a dos humanos a forma mais conhecida e que lhe dá o reconhecimento. Além dos filmes, Alien aparece também em vários games e HQs, muitos deles com a participação do próximo personagem. Não, por aí não, Dallas! Vá pelo outro lado! Por outro lado, Dallas! Predador. Esse é outro ícone do terror de ficção científica e junto com Alien são os que melhor souberam se adaptar a outras mídias. O Predador é de uma espécie alienígena chamada Yuatia, com fortes tradições de caça esportiva e código de honra, sendo extremamente eficiente em caçar qualquer espécie de criatura que escolha. Como parte da conduta de sua espécie, o Predador deve ir a outros planetas e trazer o crânio de grandes presas ou guerreiros para receber honrarias e patentes. Para isso, o alienígena possui uma estrutura corporal bem desenvolvida, além de ser munido de um arsenal vasto e variado de armas de corte e perfuração. Contudo, algumas delas se sobressaem por serem muito características do personagem, como o sistema de camuflagem, a arma de plasma e o dispositivo de autodestruição. Originado do filme de 1987, o Predador faz também aparições nos games e HQs. Em 1993, o jogo Alien vs Predador deu o primeiro passo para a fusão desses dois universos, o que se mantém até hoje. Nossa, você é muito feio. E esses são aqueles que ficaram com a nossa menção honrosa. Sabe o que ela fez? Abre a porta! A safada da sua filha! Muito bem, seus pirados primitivos, escutem. Estão vendo? Isto
É o meu pau de fogo! Para os amantes do terror e dos games clássicos, vou dar a dica de um jogo indie aqui chamado Terrordrome: Rise of the Boogeyman. É uma espécie de jogo de luta com cenários e personagens próprios dos filmes de terror. Dentre eles há vários do que eu citei aqui. Como você pode perceber pela movimentação, parece bastante com os jogos de luta da Nintendo na década de 90, como Killer Instinct e Clay Fighters. Fica a dica. Galera, o Cretino quer saber a opinião de vocês. Ficou bacana a lista? Ou teve aquele personagem que deveria estar aqui e a gente não colocou? Não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui nos comentários, curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para dar aquela força e continuar nos acompanhando. Vou me despedindo por aqui, agradecendo pelo apoio de todos vocês. Até mais! Ao seu desejo, senhor!